Olá! Bem, sou a professora Paula Chagas e hoje eu vim falar com vocês sobre tecnologia assistiva e aparelhos ortopédicos. Essa aula é a continuação da aula sobre tecnologia assistiva, em que eu estava falando sobre os equipamentos utilizados para posicionamento em casa, sentado, de pé e deitado, e os equipamentos utilizados para mobilidade, seja na forma sentada, com cadeira de rodas, seja na postura de pé. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre os aparelhos ortopédicos mais utilizados por crianças com deficiências. Bem, então quais os principais pontos que vão ser abordados nessa aula? O que é uma órtese e qual a sua função? Quais as principais órteses para membros inferiores que são utilizados para crianças com deficiências motoras, as suas indicações e as principais funções. Primeira coisa, a gente saber para que serve uma órtese, A principal diferença entre uma órtese e uma prótese, que muitas pessoas confundem. Quais as preocupações que a gente tem que ter ao prescrever uma órtese para uma criança e para sua família. Quando indicar uma palmilha, Porque eu acho que a gente tem muita dúvida em quanto indicar uma palmilha e quanto indicar uma órtese. Quando saber se já é a hora certa de indicar uma órtese small, que a gente chama de supramaleolar, para uma criança que já tem, uma característica hipotônica, um pé pronado. Qual a diferença entre uma órtese fixa e uma órtese articulada de tornozelo? Quando indicar uma órtese de joelho, tornozelo-pé, e quando indicar uma órtese quadril, joelho, tornozelo-pé? E qual a diferença entre uma órtese quadril, joelho, tornozelo-pé e uma órtese reciprocada de quadril? Tá? Então vamos conversar um pouquinho sobre essas características. Então, a gente sabe que a paralisia cerebral traz disfunções do sistema músculo-esquelético e isso traz dificuldades no controle e no alinhamento postural. E, portanto, as órteses têm como principal função tentar favorecer esse melhor alinhamento na nossa biomecânica corporal, favorecendo, então, que a gente otimize o nosso funcionamento corporal. Então, as órteses são dispositivos de uso externo que têm como objetivo proporcionar uma melhora funcional. A órtese é um dispositivo exoesquelético que, aplicado a um ou mais segmentos corporais, tem a finalidade de proporcionar, então, o melhor alinhamento possível, buscando sempre um melhor posicionamento funcional, tá? Então, a gente frequentemente confunde os termos órteses e próteses, tá? Mas a prótese tem o objetivo de substituir um membro. A órtese não tem esse objetivo. A órtese, ela auxilia o membro, ela não substitui o membro, tá? Uma órtese comumente utilizada por pessoas que teoricamente não têm deficiências visíveis são os óculos. A óculos é uma órtese, tá? Que a gente usa para quê? Para melhorar a função visual, tá? Então, é uma órtese para a visão, Então, a gente usa ela frequentemente no nosso dia a dia. Tá? As órteses, às vezes que são utilizadas como dispositivos osculares, lógicos que muitas vezes elas são próteses, elas têm o objetivo de realmente substituir a audição. Então vai depender qual a função de cada dispositivo. Qual é o objetivo então de uma órtese? Prevenir alterações de alinhamento, tá? Isso tem que ficar claro que a literatura hoje demonstra que a prevenção de alterações de alinhamento puramente por uma órtese não é possível de ser alcançada, tá? Isso também tem que ficar claro, porque às vezes a gente prescreve uma órtese achando que só o fato da criança usar órtese é suficiente para ela impedir que ela encurte, tá? Que ela tem um encurtamento muscular, que ela tem uma deformidade. E infelizmente isso não é real. Os estudos já mostram isso, tá? A gente tem esse objetivo de prevenir, mas ela sozinha não faz essa função. Ela previne alterações musculoesqueléticas, tá? Também coadjuvante, aí junto com a fisioterapia, com a reabilitação e com outras condutas. Agora, a gente tem já estudos mostrando que ela melhora a capacidade funcional, facilita a locomoção, vários estudos mostrando que o uso de órteses facilitam e melhoram a habilidade da marcha, proporcionam maior independência, aprimoram o equilíbrio, melhoram então a qualidade da marcha, como eu já falei, e favorecem o uso funcional de membros inferiores quando indicadas para membros superiores.
Além disso, elas favorecem a manutenção do alinhamento biomecânico adequado, previnem ou retardam a evolução de contraturas e deformidades, controlam a amplitude de movimento, proporcionam maior estabilidade postural, principalmente sentado de pé. Isso, com certeza, elas auxiliam muito o nosso posicionamento. Elas são realmente coadjuvantes terapêuticos para a gente nesse quesito. E proporcionam uma base de suporte adequada. Elas transferem o nosso peso corporal para onde a gente quer colocar o peso corporal das nossas crianças. E facilitam as transferências posturais. Lógico que isso tudo depende de uma órtese bem adequada, bem indicada e bem posicionada do pé da nossa criança. Tá? E nem sempre a gente consegue alcançar esse quesito com as órteses que a gente tem no mercado. Bem, outra consideração imprescindível. A órtese, ela é individual. O ideal é que ela realmente seja feita, sob medida para aquela criança. A intervenção, ela tem que ser encarada de aspecto funcional e não do aspecto estético. A órtese, hoje em dia, ela tem tido uma característica mais estética. A gente tem tentado buscar órteses que tenham uma característica mais de um cunho mais, vamos dizer assim, mais harmonioso para a criança. A gente tenta colocar cor, bichinhos, formas, figurinha, alguma coisa para ela ficar mais agradável, mas ela não tem esse objetivo, Ela tem que ter uma característica funcional. As órteses não substituem outras intervenções de tratamento, então não adianta você achar que só usar uma órtese, assim como eu falei na outra aula, só usar uma cadeira, só usar um estabilizador é suficiente para você conseguir alcançar o seu objetivo. E normalmente, então, a indicação é complementar a outros procedimentos, ela vem conjuntamente. Ela envolve uma equipe multidisciplinar, então fisioterapeuta, ortopedista e o técnico ortesista, que é quem vai fazer a órtese, medir, prescrever, fazer toda a modelagem da sua órtese. E a presença do fisioterapeuta, ela deve estar em todas as etapas, na avaliação, na escolha da órtese, no acompanhamento se aquela órtese está adequada para o nosso paciente. Então, a avaliação do nosso paciente, ela engloba um exame minucioso, a anamnese, desde o diagnóstico, a queixa principal, os problemas atuais, a história patológica pregressa, os contextos ambiental, familiar, psicossocial e cultural e a colaboração no programa terapêutico. Você tem que saber se aquela órtese vai caber no dia a dia daquela criança, se ela vai usar. Tá? Infelizmente, é muito frequente, a gente indica uma órtese e a mãe chega na terapia com a órtese na mão. Ela traz ela de presente para você. Ela acha que a órtese é só para usar na hora da terapia. Quando justamente, às vezes, o contrário. A gente quer que a órtese seja usada quando ela está fora da terapia. Ela é as nossas mãos quando a criança está fora da terapia. E não para ser utilizada durante a terapia. Muitas vezes a gente tira a órtese durante a terapia porque justamente a gente quer ver o músculo funcionando sozinho. Aquele corpo reagindo sozinho. E não com o uso da órtese. A gente tem que avaliar minuciosamente o tônus muscular, ou seja, crianças que têm flutuação de tônus são as mais difíceis de se adequarem a uma órtese, as crianças que realmente têm maior indicação são as crianças que têm o tônus espástico. A amplitude articular passiva, a gente tem que avaliar o quanto de ADM aquela articulação tem. Então, a gente tem que ver se já tem contraturas e deformidades instaladas, porque aí as órteses não vão ter efeito. Não adianta a gente prescrever uma órtese para uma contratura já instalada, porque a gente vai machucar a criança e não vai alcançar o objetivo que a gente quer. Então, é preferível aí, nesse caso, a gente ter uma outra conduta sendo indicada previamente e a órtese vir depois. Tá? Então, a gente tem que estar em contato constantemente com toda a equipe de reabilitação. A gente tem que ter uma movimentação ativa, verificar quanto dessa movimentação ativa a gente tem, quanto a gente vai estar alcançando de benefício com o uso dessa órtese. Um alinhamento e a mobilidade conjunta aí, com o uso dessa órtese. A força muscular está preservada ou não naquela articulação, naquele grupamento muscular que está sendo envolvido.
A sensibilidade à integridade da cutis, aqui principalmente estou falando com crianças que têm mielomeningocele, crianças que têm, às vezes, déficit de sensibilidade. Eu tenho que estar a par na orientação que eu vou passar para a família, para estar atenta a machucados que podem acontecer, porque a órtese, principalmente no início do seu uso, elas podem causar alguma irritabilidade na pele, alguma má adequação, e aí é muito comum a criança ficar com alguma ferida, e se a mãe não inspecionar aquela pele, ou a criança não inspecionar aquela pele, não refletir, não retratar que aquilo está acontecendo, pode abrir uma escara, e aí se tornar um problema ainda mais sério. E a necessidade de contenção a ser proporcionada pela órtese. A órtese não tem o objetivo de prender totalmente a articulação. Ela tem o objetivo de alinhar a articulação. Então isso tem que ficar claro. Nosso objetivo não é prender ninguém com uma órtese, e sim melhorar a funcionalidade daquela articulação. Bem, eu tenho que olhar também o comprimento dos membros inferiores, se eu tenho diferença entre um membro e o outro, se eu vou tentar corrigir essa diferença, tá? Eu tenho que ver como é que está a distribuição de peso entre membros e o alinhamento do pé. Hoje eu tenho ferramentas que podem me ajudar muito nessa avaliação. Então, a baropodometria, né, a distribuição plantar dentro da avaliação fisioterapêutica é uma ótima ferramenta para me auxiliar durante esse processo. Eu verificar como é que está a descarga antero-posterior, látero-lateral e nas regiões do pé, né, na parte anterior, medial e posterior, né, o quanto de correção eu quero dar para esse pé, tá? Não adianta eu tirar um pé pronado e virar um pé totalmente supinado ou sem nenhuma descarga na borda medial do pé, tá? Eu quero distribuir igualmente nas regiões do pé, né, fazendo uma descarga medial, lembrando que essa descarga medial, ela também é importante, ela faz parte da nossa biomecânica, né? Então eu tenho que melhorar esse alinhamento do pé de forma adequada. Então, uma boa avaliação consiste todas essas etapas, tá? Na hora de eu indicar corretamente uma órtese. É importante olhar o calçado, o tipo de desgaste ortopédico que essa criança faz, como que ela tem pisado. Então, quando eu peço para a mãe vir para a minha terapia, vir para a minha avaliação com o calçado que ela mais usa, eu verifico como que ela está fazendo esse desgaste ortopédico. Ou seja, como que ela tá desgastando esse sapato durante a marcha. Será que ela pisa mais anteriormente, mais lateralmente, mais posteriormente? Eu vou observar esse solado, né? Eu nunca quero que a mãe venha para a terapia com um calçado novo. Não aquele calçado que ela acabou de comprar, e sim o calçado que ela está habitualmente usando, né? Eu quero olhar a posição em pé e na marcha, tá? Com e sem a ajuda de equipamentos. Eu quero ver como que ela está fazendo compensações posturais durante essa marcha também, né? Eu quero ver a postura e o equilíbrio. E de preferência eu quero aplicar testes padronizados que me informem sobre como que a criança faz a marcha ou a mobilidade dela com e sem a órtese, tá? Então isso tudo eu quero avaliar na minha criança na hora de indicar um equipamento adaptativo. Bem, a prescrição então vai se basear nos fatores ortopédicos, biomecânicos, neurológicos e no grau de desenvolvimento da criança baseado nessa avaliação. Que a gente tem que, a prescrição também vai acompanhar o contorno do membro e promover a dispersão das forças de pressão, para a gente não promover nenhuma escara, nenhum ponto de pressão isolado. Bem, o resultado funcional então vai ser o melhor possível na hora da prescrição, que é o que a gente quer. A gente quer proporcionar um conforto estático e dinâmico, com melhor peso versus gasto energético menor, né? Essa relação que a gente quer observar. Uma facilidade de colocação e remoção, uma facilidade para limpeza, eliminação de reações cutâneas, né? Para não ter nenhum problema, uma melhor estética possível e baixo custo, né? Infelizmente, como muitos dos materiais para a confecção de órteses são importados, o custo é cada vez mais alto, né? Então a gente tem que estar atento em relação a isso. Bem, e os cuidadores, a gente tem que passar orientações e cuidados. A gente tem que orientar eles no processo de colocação, na rotina de utilização, que vai ter que ser gradativa até chegar na rotina maior. Lógico, a gente vai começar direto com 8 horas diárias,
né? A gente vai começar, vamos começar primeiro dia, 15 minutos, meia hora, e vai aumentando gradativamente até a criança tolerar usar o dia inteiro, né? De acordo com o que a gente espera daquela órtese. Os cuidados com o aparelho, com a pele, né? Para não dar mofo, não dar cheiro, né? Deixar arejando sempre, né? Por causa de suor. E identificação da presença ou de pontos de pressão em algum lugar. E sempre atento ao crescimento da criança. É muito comum a mãe pedir assim: faz um pouquinho maior para aproveitar mais alguns anos. Não dá, gente. É igual sapato, né? A gente não compra sapato maior que o pé pra gente andar, né? Pra criança que não anda, às vezes a gente até pensa assim: deixa eu comprar com 2 números maior, porque ela não vai andar. Mas pra criança que anda, não dá pra comprar 2 números maior, porque ela vai andar com o pé de pato, né? Aquela coisa grande, ela não vai conseguir andar, porque ela vai tropeçar, ela vai cair. Ainda mais uma criança que está em processo de aquisição de habilidade. Ela tem que ter as coisas, os sapatos, os equipamentos adequados para ela, tem que servir de forma adequada, né? A órtese também não é diferente, então não adianta ser aquele um dedinho para frente a mais, tem que ser o tamanho exato. Lembrando que um dedinho a mais, o sapato vai ter que ser 2 dedinhos a mais, porque o sapato é sempre maior que a órtese já, por causa daquele pedaço a mais que vai ter que caber dentro da órtese, né? Então a gente tem que ficar um pouco atenta com isso na hora de orientar os nossos pais, de eles não pedirem isso na hora de prescrever, né? De eles estarem em contato com o ortesista. Tem que ser o tamanho exato, tá bom? Bem, então vamos lá. Vamos agora falar das órteses propriamente dita. Bem, então é dispensável conhecimentos de diferentes tipos para saber prescrever o ideal, né? Não adianta a gente não conhecer quais tem no mercado, quais são os ideais, para a gente poder saber qual indicar. E a gente tem que saber que toda a função da órtese do membro inferior é estabelecer um alinhamento correto, principalmente do terço posterior do pé, né? A gente observou já, e a gente observa isso nas crianças com PC, que o desalinhamento ele é principalmente em relação do talos em relação ao calcâneo. O que acontece, principalmente ali, é que eles têm um desvio, geralmente em valgo do talos, né? A criança faz um desabamento do valgo em relação ao calcâneo. Do talos em valgo em relação ao calcâneo. Então, a gente quer fazer o quê? Fazer um perfeito alinhamento desse valgo do talos em relação ao calcâneo. Então, a gente quer fazer esse alinhamento do pé. Então, essa preocupação é a maior que a gente tem, né? E aí, o resto do pé se alinha, tá? Bem, palmilha, tá? A primeira prescrição de palmilha é a indicação do pé chato, plano fisiológico, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês aí que estão me assistindo devem ter usado a famosa bota ortopédica, tá? Eu fui uma paciente de bota ortopédica, né? Que antigamente vinha com uma palmilha dentro, tá? Hoje em dia a gente não indica mais a bota ortopédica, a gente indica somente a palmilha, tá? Só que a palmilha, ela tem o objetivo principalmente então de envolver a região posterior do calcâneo, prevenindo esse desvio medial do valgo. E elas vão proporcionar o adequado controle do pé de crianças hipotônicas que apresentam excessiva mobilidade do pé e caem em pronação somente durante a fase do médio apoio da marcha. É importante ficar claro aqui que essa é uma criança que ela não para em pronação, tá? E ela não tem um desvio do tato. Se a gente olhar essa criança parada, ela mantém os 2 maléolos ainda alinhados, tá? Ela não tem um desvio dos 2 maléolos, vamos dizer assim, o maléolo medial em relação ao maléolo lateral ainda estão em alinhamento. Ela não tem um desvio dos maléolos internamente, tá? Então é somente a borda medial do pé que desaba, tá? Então é somente realmente o pé que ainda tá chato, tá? Então a palmilha, ela vai ser um utensílio para ser utilizada durante a marcha para auxiliar no perfeito alinhamento do pé durante a marcha, tá? Mais uma vez, a prescrição ideal da palmilha ela é feita com uma boa avaliação ortopédica, tá? Então, que deve ser feita com a baropodometria, tanto estática quanto dinâmica, porque a criança pode ter um alinhamento do pé parada e um alinhamento do pé na marcha, que é totalmente diferente,
tá? E a gente tem como fazer palmilhas que não vão pegar o pé todo, elas podem pegar somente o terço posterior do pé, né? Somente a borda medial, né? Somente uma parte anterior. Vai depender de cada caso, tá? Então tem profissionais cada vez mais especializados hoje em dia em alinhamento do pé, né? Então a gente tem que realmente olhar como é que tá esse alinhamento do pé para prescrever uma palmilha de forma adequada, tá? Isso não vale apenas para adultos, tá, gente? Isso vale para criança em desenvolvimento. Lembrando que é normal, daí é que eu vou repetir, é normal uma criança ter pé chato até 2, 3, 4, às vezes 5 anos de idade, tá? O que a gente quer ver é se essa curvatura está em fase de formação, tá? Então é importante acompanhar essa criança. 2 anos de idade, com certeza é totalmente normal. Estudos apontam que até 6 anos de idade a criança ainda pode ter pé plano, tá? Com desenvolvimento típico, tá? Então, a gente tem que observar outras características da criança que não apenas o pé para indicar uma palmilha, tá? Então, tem outras formas, às vezes, de tratar essa criança que não seja indicação de uma palmilha, né? A gente vai indicar que essa criança ande mais descalça, ela realmente fortaleça a musculatura intrínseca do pé para ter uma formação adequada dessa planta do pé, tá? Ela tem que formar esse arco longitudinal do pé. Se esse pé plano vier acompanhado de outras características de hipermobilidade, como hipermobilidade de joelho, hipermobilidade de quadril, aí sim, às vezes, uma indicação de palmilha precoce vale a pena, tá? Mas às vezes você vai indicar uma palmilha para o tornozelo, mas você não está trabalhando o joelho e o quadril, não vai adiantar nada essa palmilha no tornozelo, entendeu? Então, por isso a importância de a gente avaliar a criança como um todo e não apenas somente o pé, tá? Isso eu estou falando aqui de crianças que têm características de pé plano, não necessariamente ela tem uma disfunção motora, tá? A gente tem ainda palmilhas no mercado feitas com polipropileno, tá? Aí são palmilhas um pouquinho mais elaboradas. Essas palmilhas de polipropileno, elas têm somente a contenção, mais uma vez, aqui do talos em relação ao calcânio, tentando segurar esse talos no lugar, né? Tentando alinhar esse terço posterior do pé, tá? Olha, mais uma vez, olha aqui, a criança parada, ela ainda não tem o desvio do maléolo de forma medial. Vocês vão observar a diferença quando eu mostrar a foto da criança que precisa de uma órtese supramaleolar. Ela já tem o desvio medial do maléolo, tá? Então são casos diferentes, ok? Vamos lá agora para a indicação da supramaleolar. Desculpa. Vamos primeiro falar sobre a órtese tipo tração em corpo a dorse, que são os casos daquele pé que fica caído durante a marcha, e depois a gente vai falar sobre a supramaleolar. Então, a órtese tipo tração em corpo a dorsiflexão, ela melhora a marcha, ela evita a queda dos pacientes que têm paresia dos músculos dorsiflexores. Não é muito comum em pediatria, tá? Isso é mais comum em adultos após um AVC, por exemplo, pós-AVE. Essa aqui é uma órtese extremamente antiga, tá? Que às vezes você faz com uma órtese de couro, é uma faixa de couro que pode prender. A gente tem como fazer isso com Tog Right, do Teratox, tá? Que é uma faixa realmente que tem um estímulo mais tensionado, que tem uma tensão maior, que você pode estar fixando aqui no tornozelo, junto com a faixa, colocando no sapato, colocando na criança, com a outra faixa estabilizando o tornozelo, tracionando. Você pode fazer isso às vezes com o taping, com o próprio taping elástico, né, tentando fazer essa tração mais em terapia para auxiliar a dorsiflexão, tá? Então são outros tipos de estímulo que você pode estar fazendo para auxiliar a dorse, tá? Bem, agora sim a órtese supramaleolar. Bem, a órtese supramaleolar, ela vai proporcionar maior contenção do retropé e do antepé, tá? Ela é indicada nos casos que a pronunciação do pé está associada ao valgismo do tornozelo. Ela está contraindicada naquelas crianças que têm tendência à deformidade do quino dinâmico e tem restrição do ADM de dorsiflexão.
Ela não restringe o movimento da articulação tibiotársica, ou seja, ela permite a flexão dorsal e a flexão plantar. Ela somente vai impedir a inversão e a eversão do tornozelo, tá bom? Então, aqui a gente tem dois modelos aí mais frequentes no mercado. Essa aqui tem de polipropileno rígido e essa aqui é de um material mais flexível, tá? Que é comercializada aqui no Brasil pela Fisiovital, tá? Então, aqui essa aqui é de polipropileno mais rígido, tá? Ela não permite zero mobilidade entre inversão e inversão. Ela é extremamente rígida, tá? E ela tem o objetivo, então, de impedir que a criança faça um desvio em valgo ou em varo do tornozelo, tá? Limitando, então, aí o valgismo de tornozelo, mas permite a dorse e a plante, tá? Para crianças que têm esse desvio medial do tornozelo. E essa aqui é a Short Step, que ela é comercializada aqui no Brasil pela Fisiovital, tá? E ela tem um material extremamente flexível. A vantagem dessa órtese é que ela não impede que a criança consiga fazer uma certa inversão e eversão. Não é grande, ela faz uma ligeira inversão e eversão, porque o material ele é flexível, ele permite que a gente abra e feche ele, principalmente na hora de posicionar. Outra vantagem que esse material permite, que essa órtese permite, é que os dedos estão livres. Ela pega aqui nessa região do pé, né? Então ela termina aqui deixando os dedos livres. Então ela permite que a criança faça a fase de impulsão da marcha, que é extremamente importante para gerar a força impulsora que a gente precisa do gastrocnêmio e do sólio para gerar a energia impulsora da marcha, tá? Que são um dos músculos mais ativos durante a marcha. Diferentemente da órtese anterior, tá vendo? Que pega e prende os dedos. Ela não permite que a gente tenha essa impulsão da marcha, tá? Essa órtese aqui permite. Então, ela tem essa maleabilidade maior, tá? Então, ela tem uma maior utilização, uma utilização mais utilizada por conta disso. Ela pode ser indicada tanto para crianças com síndrome de Down, em fase de aquisição da marcha ou após a aquisição da marcha, que a literatura tem apontado como uma melhor indicação do que na pré-aquisição da marcha. Ou seja, após a criança aprender a andar, você indica a órtese. Se a criança não tiver um valgismo muito grande, lógico, tá? Se a criança tiver um valgismo muito grande, ela vai precisar de um recurso para estabilizar esse pé previamente. Quando a criança não tem um valgismo muito grande, a criança aprende a andar usando os recursos disponíveis para ela e depois a gente estabiliza o tornozelo. A literatura tem mostrado o melhor benefício da órtese dessa forma, tá? A literatura é bem controversa em relação à indicação da supramaleolar em crianças com síndrome de Down. Em crianças hipotônicas, por essa órtese ser uma órtese mais flexível, ela também tem mostrado benefícios em crianças que não têm uma condição clínica neurológica de base, tá? Então aí olha a diferença em relação à foto que eu falei para vocês, vocês veriam em relação à outra anterior. Isso aqui é do livro do capítulo de... Ai, desculpa, gente, me perdi aqui. Esse aqui é do livro de órtese, do livro de ortopedia, neurologia e reabilitação de Lima e Fonseca, tá? E a gente vai vendo aqui, ó, olha a diferença, tá vendo? Olha o desalinhamento desse maléolo interno em relação ao externo e olha o alinhamento que a órtese proporciona nesses casos, tá bom? É diferente a supramaleolar da palmite. Bem, o nosso beabá aí na clínica, né? Órtese, tornozelo, pé. Fixa, né? Eu acho que é a órtese que a gente mais indica para crianças, principalmente de MFCS 4 e 5, né? Ela modifica a função do pé e do tornozelo, né? Ela alinha essas articulações, as crianças que não têm marcha, ela afeta as demais articulações do membro inferior, as funções da criança, e o objetivo geral é melhorar a função muscular, a marcha e o desempenho da criança. E o material delas é polipropileno. A fixa
então sólida, né? Órtese, tornozelo, pé fixa, ou AFO, Ankle Foot Órtese, ou tutor curto rígido, vocês vão achar diversos nomes na literatura. É um dos mais utilizados. Ela impede os movimentos da articulação do tornozelo. A forma de colocar é fazer uma dorsiflexão máxima, encaixa o pé, estabiliza a articulação primeiro subtalar e inicia fixando então a fita do meio. Depois você coloca as outras duas. É difícil colocar em crianças adetósicas ou atáxicas porque elas não têm tanta estabilização. E a indicação é crianças com maior comprometimento motor, crianças de MFCS 4 e 5, ou crianças que não deambulam, que têm outras condições clínicas. Ela melhora a posição e equinismo, ela previne a tendência a posturas em flexão de joelho, porque elas não permite que você tenha anteriorização da tíbia, fazendo a crouched gait, que é a marcha agachada. Ela limita a amplitude de movimento da articulação tibiotársca, que é a flexão dorsal e plantar, e adquire maior estabilidade de tronco e pelve. Então ela é muito utilizada para posicionamento em pé, é estabilizador, né? Ela é muito utilizada em várias posturas aí no nosso dia a dia. Tá? Eu vou mostrar alguns modelos. Essa aqui é uma bem antiga, mais fraquinha, material polipropileno um pouco mais firme, estabilizando um pouco a articulação medial da articulação talo-coral. Essa aqui já está pegando mais a região medial do pé, mais a região do antepé, ou seja, estabilizando um pouco mais a pronação, tá? Bem, e a articulada, né? Que é outra órtese que a gente usa bastante. Ela restringe o movimento de flexão plantar e permite de dorsiflexão. O objetivo maior é ter uma atividade dinâmica do tornozelo, permitindo a dorsiflexão e não o equinismo dinâmico, muito utilizado por crianças durante a marcha. Tá? Ela é indicada para crianças que deambulam, tendo uma marcha mais próxima do normal, né? Cuidado com as crianças atetósicas e aquelas que apresentam crouched gait, tá? Então a gente também tem vários tipos de articulação, articulações aqui com parafuso mais embutido, parafuso externo, parafuso com articulação de silicone, tá? Então essa aqui é a articulação de silicone, que ela tem uma certa reação. Ela promove uma reação extensora, então ela favorece que as crianças voltarem, tá? Então lembrando aqui que essa órtese permite que a criança faça dorsiflexão e permite que a criança faça flexão de joelho, tá? Então essa órtese não impede que a criança agache durante a marcha. Ela não impede sentado de pé, né? Sentar e levantar, e ela também não impede o agachamento. Então a criança tem que ter força de extensão de quadríceps para ela não fazer marcha agachada com essa órtese, tá? Uma estratégia interessante aqui nessa órtese é a gente liberar os dedos, tá? Não deixar os dedos totalmente presos aqui nessa órtese. Então cortar, mandar fazer um corte aqui, deixando os dedos livres, para que a criança tenha então a força, pelo menos a extensão de dedos durante a fase impulsora da marcha, para ela poder ter não um equinismo, mas pelo menos ela ter um pouquinho de extensão de tornozelo, para ela poder fazer. Ela não vai conseguir fazer a extensão do tornozelo na articulação do tornozelo, mas ela vai conseguir fazer a extensão de dedos para poder fazer a impulsão da marcha, que isso é importante para ela conseguir ativar um pouco do gastrocnêmio, para ela poder ter a força impulsora da marcha, que é extremamente importante em termos de geração de energia, tá bom? Bem, a órtese tornozelo-pé com bloqueio reciprocado é uma órtese de reação ao solo. Também a diferença dela está no componente da perna, o qual cobre a face anterior da tíbia. Ela permite flexão plantar e bloqueia a flexão dorsal, tá? Ela tem uma ação inversa. Ela impede o avanço anterior da tíbia na fase de apoio final do pé, forçando a extensão do joelho. Ela é muito utilizada para crianças que têm recurvato, né? Material de polipropileno, curvinha e velcro. Ela é utilizada, então, também em crianças com postura de flexão exagerada de quadris, joelhos e tornozelos, crianças que tenham crouched gait ou crianças com mielomeningocele, mas a criança tem que ter uma boa força musculatura extensora de membros inferiores, de glúteos e ADM completa de joelhos, tá?
e é contraindicada em crianças que têm equinígeos ou hiperextensão de joelho. Desculpa, eu falei que é usada para recurvato, mas não. Ela é usada para quem tem crouch gait, tá? Que é a marcha agachada. Então essa seria a órtese com bloqueio reciprocado, tá? Ela tem uma indicação mais restrita. Bem, a órtese joelho, tornozelo, pé ou tutor longo, tá? Ela tem a função de controlar os movimentos e alinhamento do joelho e de tornozelo. Ela sustenta o peso do corpo na posição bípede, alonga os flexores do joelho e fortalece os extensores, tá? O tutor longo, ele tem uma indicação mais restrita pelo alto custo agregado que essa órtese tem. Ela leva ferro, ela leva couro e ela leva polipropileno, tá? Ela é muito indicada em pós-operatório, tá? Ou em crianças com mielomeningocele que precisam do joelho rígido para marcha, que tem uma marcha mais saltada, tá? Esse foi um menino que ele teve uma indicação de pós-operatório de manter o joelho esticado e acabou fazendo a órtese longa. O que aconteceu é que ele perdeu o ADM no pós-operatório porque ele foi engessado em flexão. Foi um erro no seu engessamento. Então, ele acabou perdendo a ADM. Então, a gente teve que ajustar uma barra de ganho de ADM aqui atrás do joelho. Para cada sessão terapêutica, depois que a gente fazia a reabilitação, a gente ajustava um ganhozinho de ADM aqui na barra para ele, como se fosse um princípio do gesso seriado com uma órtese em uso, tá? Mas assim, porque a família tinha investido na órtese longa. Mas o ideal, às vezes, que a gente faz, considerando o custo agregado que essa órtese tem, a gente faz uma órtese curta, AFO, e um extensor de joelho, que sai mais barato que fazer uma órtese longa. Mas se a criança, por ter marcha usando essa órtese, se ela precisar dessa estabilização de joelho e ela tiver controle de quadril, a gente indica para marcha e o andador, por exemplo, para crianças com mielomeningocele, tá? Então, tá aí a indicação, paresia ou paralisia dos membros inferiores, que seria o caso no mielomeningocele. A presença de movimentos involuntários nesse membro inferior, uma hipertonia muscular, hiperextensão de joelhos ou joelhos valgos ou varos e a contratura e flexão de joelho. E o material dessa órtese é metal, plástico e couro, como eu falei, que traz um alto valor agregado. Bem, por fim, na verdade, uma das últimas, na verdade, é a quadril, joelho, tornozelo, pé, que a gente tem dois tipos. A fixa, né, que só permite sentar e ficar de pé, e a gente tem a reciprocada, que permite a marcha. A função dessa órtese é controlar o movimento do alinhamento de cada uma dessas articulações. Então, obviamente que a criança se mantenha na posição ereta e execute movimentos nessa posição. Ela é uma órtese também mais restrita em termos de indicação. Dificilmente você vai indicá-la com uma criança com paralisia cerebral, só se for um pós-operatório, mas mais uma vez é uma órtese cara para ser indicada com pós-operatório, geralmente faz órtese engessada. E a articulação é no nível dos quadris e uma faixa na cintura, na altura da pelve, tá? Então tá aí, essa é uma criança com mielomeningocele, que a família fez uma órtese longa para a criança poder ficar de pé, né? Às vezes mais uma vez, eu prefiro que a família invista num estabilizador para a criança em casa, porque o estabilizador cresce com a criança. Ela vai conseguir usar às vezes durante uns 7 anos. A órtese não cresce, né? Então, se não permite marcha, eu acho que é um investimento muito caro para ser utilizado, né? Então, a criança poderia ficar de pé com a órtese, mas às vezes eu prefiro, mais uma vez, o estabilizador ou um extensor, uma órtese curta, e a mãe segura, né? Eu tento às vezes ajustar o que é possível para a realidade daquela família. Ela permite o movimento de flexão e extensão do quadril através de travas, e nas crianças que têm controle limitado do tronco, eu posso usar um dispositivo de tórax, né, um colete, para sustentar. Né? Então, aí essa criança que ela poderia ficar, eu posicionava essa criança deitada nessa órtese e eu conseguia sentar ela com essa órtese. Era só o que eu conseguia fazer, né? Só que para eles ortopédicos de reciprocação, aí sim eles têm uma indicação legal, porque eles permitem marcha, né? Eles conferem estabilidade ao tronco, à pelve e aos membros inferiores, permitem que a criança fique de pé e adote um padrão de marcha, alternada com auxílio de muletas ou de andador. E é indicada mielo de nível alto, crianças que têm mielomeningocele torácico, no máximo até tórax lombar ali.
É importante que a criança tenha pelo menos o músculo tóraco-lombar, o quadrado lombar, preservado, porque ela tem que conseguir fazer a inclinação lateral do tronco para conseguir projetar a pelve para frente. Ela tem que conseguir fazer esse movimento de pelve para frente, tá? Vocês vão entender por quê quando eu mostrar o equipamento. Ele permite uma marcha combinando de forma dinâmica a flexão de uma das coxas com a extensão de outra. Então ele não precisa necessariamente ter ilho pessoas, mas ele precisa conseguir projetar a pelve para frente, nem que seja com o impulso do tronco, tá? De maneira a compensar a falta dos músculos extensores e a inclinação dianteira da pelve e uma hiperlordose. Então ele compreende vários tipos de órteses, dependendo do fabricante e do tipo de marcha, tá? Então tá aqui, ele tem essa articulação, que tem uma trava aqui, esse aqui é um sistema de trava, né, que a criança aperta aqui para travar e aqui para destravar, tá? Essa articulação. Quando ele trava, ele fica de pé parado. Quando ele destrava, ele tem a mobilidade da articulação do quadril liberada, ele consegue andar, tá? Então, ele consegue ficar de pé, tá? Porque aqui não tem já a parte longa aqui da coxa, porque ele tem que ter mobilidade dessa coxa. Então, é só a parte do tutor curto, aqui que pega tornozelo e pé, tá? E a parte do quadril, tá? E aí, na hora que ele inclina, tá? Olha só, você vê que sem ninguém aqui usando, só de inclinar lateralmente o equipamento para o lado e fazer essa impulsão, a perna é projetada para frente. Então ele tem uma mecânica simples, em que ele se auto-impulsiona por conta da ação pendular que o equipamento faz, entendeu? E aí ele é projetado anteriormente, tá? Então aqui é um menino com mielomeningocele, uma lesão alta, tóraco-lombar, né? Ele usa um colete para estabilizar o tronco, tá? E o equipamento, ele tinha um andador traseiro e ele conseguia executar a marcha utilizando esse andador, tá? Desculpa que eu passei o próximo slide, tá? E aí ele projetava o tronco para um lado e para o outro e ele tinha uma marcha mais saltadinha, em que ele conseguia projetar o tronco para um lado e para o outro, tá? A perna para um lado e para o outro, tá? Bem, para vocês encontrarem literatura sobre equipamentos adaptativos, praticamente todos os livros de fisioterapia pediátrica trazem evidências, né, e literatura explicando os diferentes tipos de equipamentos, né, os livros clássicos aí de fisioterapia pediátrica, ou tem um capítulo só de equipamentos adaptativos, ou dentro das diferentes condições clínicas vocês vão ver a indicação dos equipamentos para cada condição clínica, né, aí indicados. Se vocês digitarem aí na internet também andador, cadeira, órtese, o que vocês quiserem pesquisar, vocês vão encontrar os manuais de lojas específicas e as indicações e as prescrições sobre esses tipos de equipamentos. Tem atualizações a cada dia, então assim, é impossível a gente saber todos os tipos que estão disponíveis no mercado, a gente tem que estar se atualizando sempre. O importante é vocês saberem a indicação de cada tipo, para que serve, qual a função daquela órtese, daquele equipamento, para que serve, e aí na ocasião que vocês forem prescrever, vocês vão entrar em contato com as empresas que fabricam e saber o que tem de novo no mercado, né? Ou seja, eu quero uma órtese que estabilize o pé do meu paciente, o que você tem para mim hoje? Ele vai te apresentar o que tem no mercado naquele momento. Eu quero uma órtese que proporcione marcha, o que você tem agora? E ele vai te apresentar o que tem disponível no mercado naquele momento. E aí a gente com certeza ele vai te apresentar e tentar te convencer que o dele é o melhor disponível, e você vai ver se ele vai te convencer se você souber bastante biomecânica, né? Então, estudem, ok? Qualquer coisa, eu estou à disposição. Obrigada.